Lucas. Lucas da Caixa, né? Então temos aqui Lucas Ácaro Dias, que é gerente de inovação da Gerência Nacional de Inovação da Caixa. Lucas é economista, formado pela USP, com MBA em Gestão de Projetos, MBA em Empreendedorismo e Marketing pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Finanças e Banking pela PUC Rio Grande do Sul, e deixou de lado os números e as teorias econômicas quando se apaixonou pela inovação. Vencedor de 2 concursos de inovação na Caixa, hoje está liderando a implantação do sandbox da empresa, um ambiente de experimentação, e está atuando em frentes de capacitação voltadas para a inovação dentro da Caixa. Bem-vindo, Lucas. Aí está. Muito bem, bom dia a todos. Apesar de eu estar morando em Brasília já há 3 anos, estou me sentindo em casa porque eu sou paulista, tá? Eu amo São Paulo, gosto muito e pretendo algum dia, quem sabe, se a vida assim me permitir, voltar aqui para São Paulo. Eu trabalho na Gerência Nacional de Inovação da Caixa. Eu tenho um grande desafio aqui hoje com vocês, depois de vocês ouvirem o iFood, todas essas palestras, mostrar como que uma empresa centenária como a Caixa, trazer esse contraponto de como que a Caixa está se transformando e está inovando e como que a Gerência Nacional de Inovação está criando essa transformação. E eu vou trazer para vocês o case do Sandbox Caixa. Mas para eu falar desse case que é o Sandbox Caixa, primeiro eu vou trazer um pouco de algumas experiências que a gente teve na Caixa no passado até a gente chegar nesse modelo que é o modelo do Sandbox Caixa. E como bom economista, eu vou trazer aqui a frase de um economista, que é o Hayek, que ele diz o seguinte, que o conhecimento está disperso na sociedade. Esse conceito é muito relevante e importante para a gente, porque quando a gente olha para a Caixa, a gente tem uma vantagem competitiva e um ativo muito relevante em comparação ao mercado, que são os nossos funcionários. E quando a gente pensa que uma pessoa ela tem ali uma ideia, ela tem uma contribuição, e que a gente pode juntar 100 pessoas e pegar esse conhecimento coletivo dessas 100 pessoas e construir então uma ideia ainda melhor, imagina dentro da Caixa com 87 mil pessoas, 87 mil empregados que podem pensar de forma coletiva. Mas para que a gente consiga capturar todo esse conhecimento, a gente precisa ter um processo, a gente precisa ter algum instrumento para que isso seja efetivo e para que ideias se transformem efetivamente em valor para os nossos clientes e para a sociedade. E aqui eu vou trazer primeiro, como eu disse, um pouco de experiências do passado, e eu vou trazer um case que eu tive a oportunidade de dar essa ideia ser implementada, como que funcionou no passado, a inovação, o empreendedorismo, buscar essas ideias dos empregados. A Caixa sempre trabalhou com fale com o presidente, com um banco de ideias e instrumentos para capturar essas ideias e implementar. E quando eu era gerente numa agência, lá no interior de São Paulo, Araraquara, não sei se alguém conhece aqui Araraquara, eu fiz um depósito numa agência de uma outra instituição e eu notei que o comprovante de depósitos desse outro banco era muito menor que o comprovante da Caixa. E quando eu olhava o comprovante da Caixa, eu notei que tinha um espaço para melhoria. Pulava uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Essas informações de saque, ouvidoria, reclamação, elas já estavam impressas no verso do comprovante, então não tem necessidade de eu imprimir novamente na frente. E daí eu estruturei isso com Photoshop e fiz uma edição do comprovante, removendo todos os espaços, removendo essas informações de saque, ouvidoria. Mandei essa ideia, na época um file com o presidente, essa ideia foi aceita e foi implementada. Queria que vocês chutassem aqui quanto que vocês acham que se economiza em reais por ano para a Caixa. Quanto? 5 centímetros já é bastante coisa. São aproximadamente números de 2019, eu nunca pedi para que atualizasse, mas economiza mais ou menos 4 milhões de reais todos os anos para a Caixa, só de você tirar esses espaços, tirar essa informação que já estava no verso. Então perceba, o valor desse conhecimento coletivo. O empregado que não trabalhava na matriz, não tinha nenhuma posição de gestão da inovação ou de liderança, ele viu o problema,
E muitas vezes o valor está exatamente em você pegar aquele que está no dia a dia, que está na ponta, que conhece realmente os problemas na vida real, e dentro de um processo esse problema foi solucionado e gerou valor, não só para a Caixa, como para o meio ambiente, né? São metros e metros, quilômetros e quilômetros de papel que deixam de ser jogados no lixo, né, sem necessidade. E o que a gente percebeu é que quando a gente convocava esses 87 mil empregados da Caixa para darem ideias, eles davam muitas ideias. E daí surgiu um problema. A gente tinha muitas ideias, mas não tinha um processo muito bem estruturado para que essas ideias tivessem vazão, e um banco de ideias acabava se tornando um grande cemitério de ideias. E dentro desses aprendizados, o que a gente está trazendo de novo dentro do Sandbox Caixa? O primeiro é que a gente quer que os empregados eles vão além da ideia. A gente quer que o empregado ele não traga somente uma ideia, mas a gente criou um fluxo e um processo para que o empregado seja capaz de transformar uma ideia em um experimento estruturado. Dessa forma, a gente evita, né, que o empregado ele simplesmente solte uma ideia e não tenha um caminho para trabalhar essa ideia, e as ideias chegam para a gente lá na matriz muito mais robustas, muito mais trabalhadas, evitando, vamos dizer assim, que o funil seja muito grande na ponta, que é onde as ideias surgem, e a gente não consiga dar vazão a essas ideias. Outras revoluções que o Sandbox está trazendo para a Caixa é a possibilidade pela primeira vez de flexibilização de normas internas da Caixa. Então, se um empregado quiser experimentar algo novo, tem alguma ideia ou algum projeto que vai quebrar algum normativo atual da Caixa, ele pode solicitar uma flexibilização para experimentar aquela nova ideia pequena para ver se aquilo vai funcionar. Isso para a Caixa é revolucionário. Nunca na história da Caixa teve um normativo que permitia que normas do banco fossem quebradas para que experimentos pudessem acontecer. Outra coisa que também é revolucionária, pela primeira vez a gente estabeleceu limites de tolerância ao erro e ao risco. Então a gente colocou dentro de uma norma da Caixa valores monetários que pode incorrer em perda, incorrer em erro, para que os experimentos possam acontecer. E dessa forma a gente está criando dentro do Sandbox Caixa um ambiente seguro para que os empregados possam experimentar. Pela primeira vez também, dentro do nosso normativo, a gente está criando uma estrutura onde o erro inteligente é incentivado. Entendendo que o processo de inovação é inerente, como a gente está testando algo novo, experimentando uma nova forma de atender, um novo produto que o erro pode acontecer, pela primeira vez o normativo coloca que o erro ele é aceitável dentro da Caixa e dentro desse processo de experimentação. Inclusive o empregado ele tem uma proteção dentro dessa norma para que ele não sofra consequências na carreira dele caso o experimento não dê certo. E o que é fundamental que a gente colocou junto ao erro inteligente também no nosso normativo é que o empregado ele precisa, dentro do experimento, mesmo que o erro está sendo permitido dentro do Sandbox Caixa, é necessário que ele registre os aprendizados. Então, o que você aprendeu ao errar? O que você aprendeu com esse experimento que a gente pode pegar esse aprendizado para seguir adiante? E, por fim, todos os experimentos Sandbox Caixa, a gente busca que, como premissa, que eles têm que agregar valor para o nosso cliente. Então, o empregado ele precisa mostrar dentro do experimento dele que existe ali um valor que vai ser criado para o cliente da Caixa. E aqui, qual que era o nosso grande desafio? Lembra que eu disse para vocês, são 87 mil empregados. Então, o nosso grande desafio é a escala. E para que a gente possa resolver esse desafio da escala, a gente fez uma parceria com a MatchIT. A gente tem a solução de inteligência artificial do Transform IT, aonde dentro dessa plataforma o empregado Caixa ele acessa e ele começa a conversar com a inteligência artificial e falar sobre a ideia dele numa conversa mesmo. Olha, eu tive uma ideia aqui de fazer um CDB com resgate automático. E daí a inteligência artificial começa a conversar com aquele empregado e fazer uma série de perguntas para fazer com que essa ideia cumpra a nossa primeira premissa que eu falei,
transformar uma ideia em um experimento. Então a inteligência artificial vai perguntar quais áreas da caixa são impactadas pela sua ideia. E o empregado vai conversando. Né? Quais são os riscos para a caixa que a sua ideia envolve? Quais são os objetivos estratégicos da caixa que a sua ideia atende? E através dessa conversa, a inteligência artificial vai preenchendo então a proposta do experimento daquele empregado. Isso gera um documento, não só para nós, para a caixa, mas para o empregado, aonde a gente consegue acompanhar dentro de um dashboard todos os experimentos que estão rolando. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é um projeto, já está sendo executado. No dia 2 de agosto a gente soltou o nosso primeiro edital de chamada de experimentação, convocando os empregados da Caixa, né, de todas as áreas da Caixa, né, são mais de 12 vice-presidências, a trazerem as suas ideias e os seus experimentos para o Sandbox Caixa. Essa ferramenta já está funcional, né, as áreas já estão utilizando, já cadastraram. Além da ferramenta, a gente criou todo um ecossistema para o empregado conseguir trabalhar dentro do Sandbox. Né? Então, criamos uma capacitação interna para ensinar o empregado a respeito da cultura de experimentação, para ensinar o empregado como utilizar a ferramenta. Né? Demos toda a questão dos normativos da Caixa, a possibilidade de ele solicitar a flexibilização de normas. Então nós criamos todo um ecossistema ali dentro do Sandbox Caixa para que o empregado consiga efetivamente executar ali o seu experimento. Dentro desse primeiro edital nós tivemos 73 experimentos, né? Dentro desse universo de 87 mil empregados, a gente ainda está testando o modelo, então a gente abriu para mais ou menos 4 mil empregados das vice-presidências, não abrimos ainda para todos os 87 mil, mas a ideia é que a gente, depois de testar todo esse modelo, a gente consiga avançar para os 87 mil empregados. E estamos trabalhando, nós tivemos inclusive essa semana uma agenda, né? Estamos trabalhando a cultura, né? Porque dentro da Caixa, a gente inclusive colocou, e eu acho isso muito emblemático, dentro do normativo do Sandbox Caixa, o objetivo do Sandbox Caixa é mudar a cultura da Caixa, né? É trazer a experimentação para que ela seja algo amplamente aceito pela Caixa e sustentado por uma governança que permita que essa inovação aconteça. Né? Eu já fui gestor de produto na Caixa, já lancei produto na Caixa, e como que um produto na Caixa era lançado até então? Você precisa, dentro da governança, provar que vai funcionar. Depois que você provou que vai funcionar e é aprovado em várias instâncias, você então começa a desenvolver para lançar. O que a gente quer mudar com o Sandbox é isso. Que a gente não precise provar primeiro que vai funcionar para depois então testar, começar a desenvolver e lançar o produto. Aqui só para vocês verem rapidamente é a estrutura que a gente desenhou para o Sandbox Caixa em 3 fases. Então a primeira fase que a gente chamou de Discovery, que é esse processo onde o empregado vai pegar a ideia dele e vai fazer benchmark, vai fazer pesquisa, vai questionar se aquela ideia realmente faz sentido e através desse trabalho a ideia é que ele saia dessa primeira fase ali com um protótipo, uma prova de conceito. Não necessariamente nessa fase ainda ele vai ter contratações reais com clientes. Depois dessa primeira fase ele vai para uma fase de delivery, onde ele vai pegar aquele protótipo, aquela prova de conceito, aquele início de experimento e ele vai transformar esse protótipo em um mínimo produto viável e começar a ter os primeiros testes com clientes reais. E por fim, tendo validado o MVP, a gente vai para uma fase de aceleração, onde o produto então vai entrar no portfólio da Caixa, vai ser escalado para todo o país, para todos os clientes da Caixa. Então é através dessas 3 etapas, né, que a gente também está buscando promover a mudança de cultura. Né? Para o empregado da Caixa, isso aqui é algo que ele precisa aprender, é algo que é transformador, porque a Caixa ainda está aprendendo a trabalhar desta forma dentro desse modelo que a gente traz dentro do Sandbox. E para finalizar, eu falei especificamente aqui do Sandbox, que é essa iniciativa de intraempreendedorismo, né, de captar essas ideias dos empregados e fazer com que ideias se transformem em valor para os nossos clientes, novos produtos e serviços, mas dentro da Gerência Nacional de Inovação, nós temos o que nós estamos chamando de funil da inovação, onde outras iniciativas se conectam.
Então, por exemplo, um empregado pode ter uma ideia, essa ideia vai passar pelo processo sandbox, mas para que essa ideia seja implementada, a gente pode optar por uma chamada de startup. A gente já fez 3 chamadas de startup dentro da Caixa, que é uma modalidade especial de licitação, é um contrato público de solução inovadora, onde a Caixa lança um desafio para o mercado, as startups podem se inscrever nesse desafio e, através da chamada, a Caixa investe por startup, podem ser até 5 por chamada, até 1,6 milhão para desenvolvimento daquela solução. Então veja, como as coisas se conectam. Uma ideia do sandbox, ela não necessariamente vai ser implementada pelo empregado que teve a ideia. Ela pode ser implementada por uma startup, através de uma chamada. Além das chamadas de startup, a gente fez uma conexão com a César. Alguém conhece aqui a César do Recife? E a gente fez uma contratação de Squads as a Service para que a César nos ajude na alavancagem de projetos específicos. Então, a ideia do Sandbox também, eventualmente, pode se conectar dentro de um squad da César para acelerar o desenvolvimento daquela ideia. E a gente vai lançar no dia 2 de outubro, lá em Brasília, um hub físico que vai ficar perto do estádio Mané Garrincha, no Ulisses Guimarães, que vai ser um hub para conectar startups, principalmente no ambiente de GovTechs ali em Brasília. Né? Por quê? O que nós, como Caixa, percebemos? Se a gente quiser inovar, a gente precisa se conectar com o ecossistema de inovação, a gente precisa se conectar com as startups para acelerar esse processo e para trazer as competências, a expertise de mercado e as soluções de mercado de forma muito mais acelerada. Então, todo o propósito desse funil, com o Sandbox, com as chamadas, o squad, os hubs e a capacitação aqui buscando engajamento e a mudança de cultura, tem o grande objetivo de transformar a Caixa, né, que é essa empresa centenária, de forma que a gente consiga gerar valor para o nosso cliente, gerar valor para a sociedade e gerar valor de forma acelerada. Né? Nós percebemos que sem o ecossistema de inovação, né, a gente não vai conseguir atingir a velocidade de mudança que a Caixa precisa para continuar relevante aí pelos próximos mais 163 anos. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fico à disposição. A Caixa, ela é uma empresa que qualquer coisa que você faz, ela já vem com milhões de usuários. A gente tem performance devido a ser um banco assistencial governamental e uma série de questões. Vocês conseguem criar grupos de controles para essas questões que estão fazendo, para que esse produto, né, ele seja testado em um ambiente muito menor, para que depois ele escale, ou não? Vocês já tem que nascer com uma performance madura o suficiente para suportar esses milhões de usuários, que é ao contrário do mercado. O mercado normalmente você lança coisas que o seu consumo vai subindo à medida que o seu produto vai se provando viável e interessante do ponto de vista do mercado. A Caixa, quando ela lança como um produto assistencial governamental, muitas vezes, o produto utilizado já nasce com milhões de usuários, e aí já começa a ter porrada de uso, consumo, enfim. Como que funciona essa questão para vocês? A gente está querendo mudar isso, inclusive através do Sandbox. Então, o Sandbox ele tem regras específicas para, por exemplo, o MVP, que a pessoa não pode lançar para toda a Caixa. Então, ela tem um limite ali, dentro do normativo, tem um percentual da quantidade de clientes daquele mercado que aquele produto vai poder ser liberado. Né? Para você ter uma ideia, como a Caixa é muito grande, o percentual que a gente definiu é 0,5%. Porque você pega, às vezes, dependendo da base de clientes, são 80 milhões, né? É uma base de clientes muito grande. Então a gente definiu que dentro do MVP, dessa fase, o produto pode ser liberado para 0,5% da base daquele mercado que o produto funciona. E a segregação de mercado é feita por agência, por região, por cidade, bairro, município? Daí vai depender da solução, porque o Sandbox ele não é só necessariamente para a solução tecnológica. Por exemplo, pode ser um novo modelo de atendimento na agência. Daí você vai escolher agências de uma região, por exemplo. Mas se for uma solução tecnológica, daí a gente consegue segregar a liberação, por exemplo, daquela solução para clientes específicos. Né? Tudo bem, Lucas? Sou o Adriano da Pro Compliance. Eu tenho uma dúvida específica sobre o erro inteligente.
Legal. Como é que foi o comportamento do Banco Central ou ele nem foi envolvido, uma vez que vocês são regulados? O próprio Banco Central ele já tem um sandbox regulatório, né? Então o Banco Central ele tem incentivado a inovação mesmo dentro desse ambiente regulado, mas o erro inteligente e a flexibilização de normas que eu trouxe, ela é só de normas internas da Caixa. Então, qualquer norma do regulador, a gente não tem autorização para flexibilizar e nem legislação a gente não tem autorização. Mas eu vou dar um exemplo simples assim. Às vezes a Caixa tem uma regra do tipo, olha, o atendimento na agência tem que ser desse jeito. Daí o cara tem uma ideia, pô, mas e se eu fizesse de um outro jeito? Ao invés de eu, sei lá, atender o cliente da FGTS nessa fila, se eu colocar ele nessa outra fila? Em teoria, eu não poderia nem testar, porque o normativo não deixa. Então agora o cara pode solicitar, não, eu vou testar em 50 agências, eu vou quebrar essa norma, né? Não vou mais atender nessa fila, vou atender nessa, e vamos ver se isso tem um resultado legal. Lucas, parabéns pela apresentação. Nós tivemos uma situação no Brasil, que foi no mundo inteiro com a pandemia, e teve um case da Caixa, que foi a bancarização, né, com grande parte da população brasileira, virando um case, inclusive, mundial, na época do pagamento do auxílio emergencial. Você tem alguma coisa sobre esse case? Você poderia trazer alguma experiência? Olha, quando isso aconteceu na pandemia, foi um desafio realmente muito grande. A gente estava até conversando ali no momento de network, quem aqui lembra do Caixa Tem da fila virtual, né? Então, assim, foi um desafio muito grande porque a Caixa ela precisava resolver um problema, vamos dizer assim, quase que de Estado, né? Era uma necessidade do Brasil que aquilo fosse solucionado e a Caixa foi chamada a buscar uma solução de forma muito rápida. Então, tiveram diversos desafios do ponto de vista de tecnologia, de infraestrutura, e optou-se por usar o Caixa Tem. O Caixa Tem ele não tinha esse objetivo, né? Ele era um aplicativo que estava sendo desenvolvido com outro propósito, e ele foi então convertido para esse objetivo, que era o pagamento do auxílio emergencial, todas aquelas questões da pandemia. Então, assim, a resposta da Caixa ela foi muito rápida porque a gente soube pegar algo que já estava em desenvolvimento, ressignificar ele para o propósito que estava sendo posto e também ter soluções, vamos dizer assim, criativas como a fila virtual, que resolvia ali uma questão de infraestrutura para aguentar a quantidade de acessos ao mesmo tempo ali. Então é um grande case de sucesso da Caixa. Tudo bem, Lucas. Parabéns aí pela apresentação. Eu queria te perguntar sobre o desafio de implantar uma sandbox nesse tamanho gigante, que é 87 mil colaboradores, mais de 4 mil agências. E aí, pensando nesse mundo de sandbox, né, envolvendo as empresas e as pessoas para um negócio, como que vocês ganham essa escalabilidade assim para, igual comentou no iFood, para fazer do transatlântico jet e pôr para rodar? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse negócio que você comentou da parceria com a Match ID, como vocês estão fazendo isso com as empresas que estão interessadas. Então, assim, a escalabilidade ela vem na questão de a gente dar uma ferramenta para o empregado onde ele consegue, sem precisar de mim ou da Gerência Nacional de Inovação ou de qualquer outro ator, conversando com a inteligência artificial ali, transformar aquela ideia em efetivamente um experimento e conseguir sozinho, né, de forma mais autônoma, trabalhar um pouco mais aquele projeto. E daí entra naquele funil que eu mostrei para vocês, né, do Discovery, Delivery e Aceleração. Então, a partir do momento que você tem essa governança instituída, né, de ter fases ali onde o empregado sabe para onde que ele vai andar, a gente está conseguindo ganhar essa escala. Né? Então, agora a gente está nessa fase de teste com 73 experimentos e o objetivo é, até dezembro, fazer com que esses experimentos se transformem até o final da fase de discovery. Então, até dezembro a gente quer ter os protótipos ou as provas de conceito desses 73 experimentos que forem avançando dentro dessa esteira. Mas o que a gente está buscando, né, acho que a grande sacada que a gente está buscando para ganhar escala é dar autonomia para o empregado, porque antes não tinha autonomia. Antes o empregado mandava a ideia
e ele não sabia o que ia acontecer a partir de então, e não existia capacidade de quantidade de pessoas na matriz da Caixa para tratar milhares de ideias, e as ideias se perdiam, não tinham tratamento, gerava descrédito, inclusive, junto aos empregados. Então, a partir dessa autonomia que a gente está dando com um processo estruturado, o empregado consegue, sozinho, trabalhar muito mais essa ideia, muito mais esse projeto e avançar sozinho. Beleza? Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo.